Boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Falando a Sã Doutrina. Meu nome é Jean Francisco e no vídeo de hoje estarei falando um pouco sobre a falsa doutrina das testemunhas de Jeová, que dizem que Deus não é triuno, ou seja, que Deus é uno, não tem trindade. E nisso vamos mostrar um erro que eles cometem ao defender esta doutrina falsa, um erro que eles cometem na própria tradução que eles usam, que é a tradução do Novo Mundo, ao tentar provar que Jesus Cristo não é a segunda pessoa da Trindade, que Jesus Cristo não é Deus encarnado. Então vamos aqui, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. E vamos logo, sem delongas, mostrar qual é o erro que eles colocaram aqui. Um erro que se tornou uma contradição para eles mesmos, que é esse artigo indefinido que eles colocam para dizer que Jesus Cristo era um Deus e não o Deus. No grego, Ró, que é este O aqui que vocês estão vendo, é a mesma letra O, só que este Novo Testamento aqui não tem acentuação. Mas o certo é ter uma vírgulazinha aqui em cima, que ele é um artigo definido O. Muitas vezes no português nós traduzimos ele como A para ter uma leitura fluida, mas no tradicional, no literal, é O, como está nesta tradução em português das Escrituras. Literal 100%. No princípio era o palavra e o palavra estava junto de o Deus. O que vocês têm que perceber aqui é o seguinte. Neste versículo 1 do Evangelho segundo João, há 3 vezes o artigo definido, que para o nosso português é o artigo definido O, que define que o verbo aqui era Deus. Na tradução ao pé da letra, junto de o Deus, é isso aqui, ó. Esta palavra é isso aqui, é equivalente a isso aqui no português. Então, aqui não está invalidando e não está adulterando as Escrituras. Está sendo 100% literal a palavra de Deus. Aqui tem o palavra de novo e o palavra de novo. Enrologos aqui, cairologos, ou seja, e a palavra, e enrologos, e o palavra era Deus. Se aqui quisesse colocar o Deus, também ficaria certo, mas não precisa. E o que os testemunhos de Jeová fizeram foi colocar um artigo indefinido, onde o texto grego não permite de forma alguma. O texto grego não permite de forma alguma que coloque este artigo indefinido. Mas vamos ao caso. Ainda que o texto grego permitisse colocar o artigo indefinido no versículo 1 para dizer que Jesus Cristo era um Deus, isto seria uma contradição ao resto das Escrituras, porque em Isaías 45, versículo 5, onde as próprias testemunhas de Jeová usam esse texto para tentar dizer que não existe trindade, ou seja, que Jesus não é Deus e que o Espírito Santo não é Deus também, junto com o Pai, o versículo citado de Isaías diz o seguinte. Eu vou ler aqui no celular para não retirar do versículo que está mostrado na tela. Isaías 45, versículo 1. A mesma Almeida Corrigida Fiel que está aqui, viu, pessoal? Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças. A primeira parte do versículo 5 de Isaías 45 diz mais uma vez: Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. E mais uma vez repito, eles usam esta referência para dizer que não existe trindade. Mas na Bíblia também está escrito que não existe
não há que os deuses que os gentios faziam eram pedaços de madeira e tudo mais, e que não existe outro Deus, e o próprio texto lido de Isaías 45 deixa claro que não existe outro Deus além de Jeová. Só que nessa tentativa de eles dizer que não há trindade, eles cometeram uma contradição para eles mesmos, porque colocou Jesus como um Deus. E se não existe uma trindade, ou seja, três pessoas constituindo Deus, então quer dizer que existe um Deus além de Jeová, ou seja, que a Bíblia mente ao dizer que existe um Deus somente, um Deus que não seja triuno. E isso eles fazem porque eles não querem aceitar o que a palavra santa de Deus diz. Porque vamos nos textos originais. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 11, está assim. Vou colocar no 11, que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Quem está dizendo eu sou o Alfa e o Ômega aqui neste texto é o próprio Senhor Jesus. No versículo 8, Jesus diz a mesma coisa. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Aqui, neste texto, os testemunhos de Jeová acrescentam o termo a palavra Theos, Deus, que não existe nos originais. Vejam que a palavra Theos é esta aqui, de João, capítulo 1, versículo 1. Theo, ou Theon, ou Theos. Mas lá em Apocalipse 1:8 e 1:11 não existe a palavra exata Deus, que se refere ao Pai, mas sim está escrito somente eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, que se refere ao Senhor Jesus Cristo. E a prova cabal de que quem está falando isso aqui é o Senhor Jesus está no versículo 18. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tem as chaves da morte e do inferno. E o texto grego está aqui, pessoal. Quem quiser pegar para traduzir, fique à vontade. Eu estou usando a Bíblia eletrônica The Word. Você acha ela na internet para baixar. E aqui é o módulo Texto Reset do Novo Testamento. Tem a Bíblia literal do texto tradicional, traduzida pelo irmão Hélio de Menezes Silva. Tem disponível na Amazon. E muito em breve, se Deus permitir, haverá ela impressa em papel Bíblia, que é uma forma mais leve da Bíblia, que já tem papel, só que em papel pesado, entendeu? E este aqui é a Bíblia literal do texto tradicional. E eu vou colocar no versículo 11 de novo, para mostrar que ela também está mostrando a divindade do Senhor Jesus Cristo. E tem uma coisa também na própria Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que é em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, na própria Bíblia deles, confirmando a divindade do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 16, este aqui diz: De fato, não há dúvida de que é grande o segredo sagrado da devoção a Deus. Ele, ou seja, Deus, foi manifestado em carne, foi declarado justo em espírito, apareceu aos anjos, foi pregado às nações, foi crido no mundo, foi recebido no céu em glória. Esse texto aqui, eles simplesmente trocaram Theos, por ele. A palavra Theos, que traduzimos para Deus, devia estar aqui, ou seja, Deus foi manifestado em carne. Mas, seguindo a tradução deles, ainda assim não anula que quem foi manifestado em carne é o próprio Deus. E nos textos originais, vamos ver.
1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Aqui, ó, a palavra grega theos, que é a traduzida para Deus. Ou seja, eles mesmos se contradizem na própria tradução que eles chamam de Bíblia, que na verdade não é Bíblia, é só uma adulteração fajuta, mais uma das inúmeras adulterações da palavra de Deus que está no mercado, vinda do coração do diabo, justamente para ocultar a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 18, eles cometem outra discrepância justamente para tentar negar que Jesus Cristo é Deus. Ou seja, uma hora a Bíblia deles diz que Jesus Cristo é Deus, e outra hora nega que Jesus Cristo é Deus. E aqui o erro é o seguinte: nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Não somente a TNM, mas muitas outras falsas bíblias traduzem a palavra grega. Traduzem não, adulteram a palavra grega huios, que está em João capítulo 1, versículo 18. No grego, aqui ó, theo. Cadê a palavra grega huios? Aqui ó, a palavra grega huios significa filho. E eles adulteram para theos, que ali não está escrito theos no texto grego original. E aqui eles colocam Deus unigênito, que no caso tinha que ser filho unigênito, ou seja, o único filho de Deus é o Senhor Jesus Cristo, o único filho de Deus gerado por Deus, ou seja, gerado no sentido que Deus, o Pai, preparou o corpo para o Senhor Jesus, como está em Hebreus e nos Salmos. Então, pessoal, vocês que estão acompanhando aqui, percebam, eles ao dizer que não existe trindade, eles cometem uma blasfêmia ao dizer que existe outro Deus além de Jeová. Jeová é triuno, que está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador, a quem Cristo prometeu depois de sua partida, de sua ressurreição e ascensão aos céus. É uma doutrina diabólica porque se Jesus Cristo não é Deus, ele não podia ser o Salvador dos homens. Ou seja, nenhum ser humano nascido de mulher e tudo mais poderia salvar o pecador por causa que cometeria pecado. E Jesus Cristo é Deus e ele é perfeito, ele é triuno. Então, eu espero que vocês tenham entendido o erro que os testemunhos de Jeová cometem. E logo mais mostraremos em outros vídeos, é claro, outras discrepâncias que tem na TNM e que anulam a falácia que eles dizem que não existe a Trindade. Mostraremos tanto no Velho Testamento como no Novo, em versículos que eles adulteram justamente para não querer provar, aceitar o óbvio, o que a palavra de Deus diz. Que Deus os abençoe e uma boa noite a vocês.